Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Quero que você tenha uma terça-feira especial. Eu desejo que nessa terça-feira você continue, como aconteceu outros dias da semana passada, que você continue desfrutando da graça, do amor do nosso bom e maravilhoso Deus. E que esse dia seja um dia para você especial. Um dia em que o Espírito Santo comunique ao seu coração o querer de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar com você nesta manhã, de forma bem rápida, um texto da Palavra de Deus que eu já mencionei em outras transmissões ao vivo, que é Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Mateus 11, 28 ao 30. Eu vou ler esse texto aqui bem calmo, bem pausado. É um texto que a maioria das igrejas conhecem, um texto que provavelmente você já ouviu alguma pregação sobre ele, algum estudo bíblico sobre ele. É um texto que é muito usado nos apelos, nas igrejas, quando tem algum culto evangelístico, e normalmente usa esse texto para convidar as pessoas a entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, a convidar as pessoas a voltarem para o Senhor Jesus Cristo. É um texto bem conhecido. Eu vou ler aqui com você de forma bem pausada e que você acompanhe a leitura desse texto. Mateus capítulo 11, versículo 28 até o versículo 30. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu vejo, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse texto um desafio muito grande. Primeiro, um desafio olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Como disse alguém no passado, não me lembro o nome dessa pessoa agora, não foi John Stott, eu acho que foi um outro escritor. Ele disse assim: ou Jesus Cristo era o que ele é verdadeiramente, ou Jesus Cristo era um lunático. E ele começa falando isso porque ele, ao ler os evangelhos, ele vai percebendo que Jesus Cristo, ele assume toda a condição de ser o Salvador, de ser o Senhor. Em momento nenhum Jesus Cristo se esquivou a essa missão que foi dada a ele, de ser o Senhor, de ser o Salvador. Então, quando a gente vê os evangelhos, e a gente vai lendo os evangelhos com a alma, com o coração, nós vamos percebendo que Jesus Cristo é verdadeiramente o que ele professava ser: o Senhor, o Salvador, o nosso Redentor, porque ele assumia para si desafios que ninguém, pessoa nenhuma, ser nenhum consegue assumir. No caso desse texto, eu vejo esse desafio que ele assume para si, para ele mesmo. Quando ele diz: vinde a mim, quando ele diz: tomai de mim. Agora, é um desafio para nós também. Se é um desafio para Jesus, mas é um desafio para mim e para você. Porque Jesus coloca aqui
algo nesse texto que ele está dizendo: olha, não existe outro lugar que você possa ir a não ser a mim. Você pode correr em todos os lugares, aceitar todas as sugestões, assumir todos os desafios na sua vida. Mas enquanto você não vir a mim, você não terá alívio e não terá descanso. É como se Jesus estivesse dizendo para a gente aqui hoje: olha, não existe outro caminho, não existe outro meio, não existe outra forma de você encontrar alívio e descanso a não ser em mim. Então, qual é o desafio aqui? O desafio primeiro é: Jesus está propondo o caminho para você e o caminho é Ele. Outro desafio é: você precisa voltar-se para Ele. Quando eu leio esse texto, eu percebo duas coisas distintas aqui nesse texto. A primeira coisa que eu percebo nesse texto ao ler é que Jesus está propondo para você um alívio. Ele está desafiando você, dizendo que Ele vai te dar esse alívio. Então Jesus está dizendo: você quer apenas alívio na sua vida? Vem até mim e eu vou te dar. Olha o verso 28, eu vou ler de novo. Que diz: vinde a mim. Quem é que deve ir a Jesus? Quem é que deve chegar a Jesus? Quem Jesus está desafiando para chegar até Ele? Todos, as pessoas, mas todos que estão em duas condições específicas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Esta é a sua condição? Você está enquadrando nesse grupo de pessoas que Jesus está mencionando aqui? Em outras palavras, você é uma pessoa cansada? E eu tenho certeza que você sabe o que Jesus quer dizer com cansado. Jesus, lógico, ele não está dizendo de uma pessoa que trabalhou o dia todo, que se esforçou, que andou de um lado para outro, e chega em casa, está cansado, não vê a hora de tomar um banho, de trocar de roupa, de relaxar, e aí ele dorme e de manhã ele está descansado para um novo dia. Não é esse tipo de cansaço. Jesus está dizendo aquelas pessoas que estão cansadas emocionalmente, daquelas pessoas que estão decepcionadas, daquelas pessoas que foram para religiões, que ouviram promessas vazias de líderes religiosos e que foi se decepcionando e que cansou disso. Cansou. Jesus está dizendo: você é essa pessoa, você pertence ao grupo dos cansados. É interessante que hoje em dia fala-se muito dos desigrejados. Talvez nós precisamos falar dos cansados. Perceba que Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados. E ele aumenta mais o peso: e sobrecarregados. Isto é, você está sobrecarregados com mandamentos, com leis, com determinações religiosas, com regras que colocaram sobre você, e você fez, e aquilo não te trouxe alívio de alma. É para você. Por isso que eu volto a falar:
Nós falamos hoje muito dos desigrejados, mas eu acho que precisamos falar dos cansados e sobrecarregados. E Jesus está fazendo um desafio aqui, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba como Jesus é diferente de qualquer líder religioso. Jesus está dizendo: eu vou aliviar. Talvez você queira só isso de Jesus. Talvez você queira um alívio. Talvez você queira apenas está cansado e vê uma sombra, vê uma árvore, uma sombra, e você não vê a hora de chegar embaixo daquela sombra, sentar-se, encostar naquela árvore e descansar um pouco. E é isso Jesus está dizendo: se você é essa pessoa, venha até mim e eu vou te aliviar. Esse é o desafio de Jesus para você. Agora é interessante que Jesus não faz apenas um convite. E é isso que esse texto me emociona e ao mesmo tempo me mostra o quanto ele é pesado para mim e para você. Porque ele não faz o convite, ele dá uma ordem: vinde a mim. Ele ordena você a ir até ele. Talvez até hoje, você aceitou convites de líderes. Mas está na hora de você aceitar a ordem de Jesus. Jesus está dizendo: eu te ordeno, venha a mim. É uma ordem, um convite. Em outras palavras, nem todo mundo irá até Jesus. Nem todo mundo irá até Jesus. Irão até Jesus aqueles que ouvirem esta palavra de ordem e entender que é uma ordem de Jesus. Mas o texto continua. Existe uma segunda parte no texto. No verso 29 diz: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus está dizendo: se você quiser alguma coisa a mais do que apenas alívio, eu também vou te dar. Se você precisa não só de alívio, mas precisa de descanso, eu sou o cara para isso. Eu sou o cara. Jesus está dizendo que você pode ir até ele para ter descanso na sua alma. Vou ler de novo para você observar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Perceba que Jesus não quer dar apenas alívio. Ele quer ir com você num passo a mais. Ele quer ir com você numa milha a mais. Ele quer dar descanso para a sua alma. Para você receber alívio, vá até ele. Para você receber descanso, tome o jugo dele. Tome o jugo dele. Jesus está dizendo: olha, as pessoas têm colocado jugo sobre você, peso sobre você. Mas isso tem te ajudado? Isso tem resolvido a sua vida? Isso tem dado descanso para a sua alma? Não. Mas se você receber o meu jugo, as minhas orientações, as minhas determinações, se você aceitar receber as minhas e seguir as minhas ordens,
aí então você terá descanso para a sua alma. Então esse é um segundo desafio que o Senhor Jesus está apresentando para nós. A vontade de Jesus, o querer de Jesus, as determinações de Jesus. E aí então nós encontraremos descanso para a nossa alma. Como nós falamos, descanso para o corpo, quando você está cansado, trabalhou o dia todo, correu de um lado para o outro, está com o corpo cansado, não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, trocar de roupa, fazer um lanche ou um jantar, e dormir, e no dia seguinte você renovou as suas energias. O corpo resolve esse problema quando você faz isso. Mas e a alma? A alma não. A alma só encontra descanso quando ela toma sobre si, quando você toma sobre si as determinações de Jesus, as orientações de Jesus. Agora eu acho interessante que Jesus caminha mais um passo ainda nesse texto. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E aprendei de mim. Esse é o desafio interessante que Jesus faz. Por isso que Jesus é diferente de qualquer pessoa que já veio a esse mundo, de qualquer líder religioso que já veio a esse mundo, de qualquer pastor, de qualquer ungidão, de qualquer pessoa que se projeta como famosos nesse mundão. Perceba a diferença de Jesus só nesse texto. E ele diz: aprendei de mim. O que eu vejo nesse texto, quando ele diz aprendei de mim? Eu vejo que Jesus, ele quer caminhar com você. Ele quer entrar num relacionamento com você, e num relacionamento de discipulado, num relacionamento de mestre com você, num relacionamento de discipular você, de ser o seu discipulador. Por isso que ele diz: e aprendei de mim. Agora perceba que se nós temos um convite, vinde a mim, se nós temos uma ordem, vinde a mim, nós também temos mais duas ordens: tomai e aprendei. Na primeira ordem que eu recebo e que eu obedeço, eu ganho alívio. Mas se eu dou um passo a mais com Jesus, recebo a segunda ordem e a terceira ordem, e eu aceito na minha vida, e eu obedeço na minha vida, eu ganho descanso para a minha alma. Então perceba que Jesus quer ir além de dar alívio, ele quer dar descanso. Mas para você receber esse descanso, é importante que você agora obedeça a segunda ordem e a terceira ordem de Jesus. Obedeça a ordem de tomai sobre vós o meu jugo e a ordem de aprendei de mim. Esse é o grande desafio para mim e para você. Talvez até hoje, eu e você vivemos aceitando o convite. E qual é a diferença de convite e de ordem? O convite você recebe e você decide se vai ou não vai, se aceita ou não aceita. Você é o Senhor. É o Senhor da decisão. Mas ordem não. Ordem você simplesmente obedece. Na ordem você não é o Senhor da decisão. Quem dá a ordem para você é o Senhor da decisão. Então, o Senhor da decisão aqui é Jesus. Quando você recebe essa ordem e você entende no seu coração que essa ordem é para você, não existe outra coisa a não ser obedecer a essa ordem.
Eu quero encerrar essa nossa meditação da manhã lembrando uma frase que eu uso de vez em quando, já usei aqui com os irmãos em culto, em escola dominical, e a frase é essa: quem não tem Jesus como descanso, nunca descansa. Quem não tem Jesus como descanso, nunca descansa. Talvez você já ouviu pessoas dizerem assim: eu preciso descansar, preciso tirar umas férias, estou muito cansado, preciso viajar, estou cansado, preciso ir para a praia para espairecer a cabeça, preciso ir para o sítio, para a fazenda, para o meio do mato. Tudo isso é bom, tudo isso é importante, é viável. Se você precisa e pode, tem condições de fazer uma viagem, isso é ótimo, isso é bom. Faça, não deixa de fazer. Mas eu quero dizer para você que se você não tem Jesus como seu descanso, você não irá descansar. Por mais viagem que você faça, por mais divertimento que você tenha, você não irá descansar. Mas quando você tem Jesus como seu descanso, aí as viagens serão ótimas. Aí as idas na praia serão excelentes. Mas você precisa ter Jesus como seu descanso. Que essa palavra, nesta manhã, venha ao seu coração. E você receba essa palavra como uma ordem de Jesus para a sua vida. Eu quero terminar lendo de novo esse texto para você e para mim. Quero ler de novo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Nós vamos terminar com oração, mas antes da gente orar, quero dizer duas coisas. Nós estamos preparando uma série de mensagens para trazer aqui sobre o Evangelho. Uma parte, vou preparar outras. Eu quero começar rapidamente, aproveitar essa semana, Semana Santa, e talvez, quem sabe, na sexta ou no sábado a gente comece, aproveitando essa semana de reflexão que muitos estarão fazendo para si sobre a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar então sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Ou uma vida centrada no Evangelho. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que quarta-feira à noite, às 19h30, nós vamos fazer uma transmissão aqui do templo. Eu quero convidar você a colocar na sua agenda e estar com a gente na quarta-feira, às 19h30. Nós vamos fazer uma transmissão aqui, pensando nos nossos grupos, nas nossas células, mas também pensando em você. Marque aí na sua agenda para você estar com a gente. Quarta-feira, às 19h30. Vamos orar? Curva a sua fronte. Pai, nós queremos te agradecer e louvar o teu nome, Pai, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor não nos deixou, Pai, para caminhar sem rumo. O Senhor mandou Jesus de Nazaré para caminhar com a gente. Como nós lemos o texto da tua palavra nesta manhã aqui, e Jesus chama a gente, ordena a gente a caminhar com Ele. Não apenas receber alívio, mas caminhar com Ele, aprender dEle, aprender de mim. Te agradecemos por isso, Pai. Te louvamos, ó Deus, porque nesta manhã
O Senhor renova os nossos corações com esta palavra. E clamamos para que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, toque nos nossos corações. Para que essa palavra nós venhamos a receber como uma ordem do Senhor para as nossas vidas, Pai. Eu também clamo, ó Deus, para que o Senhor esteja ministrando em cada vida, em cada lar, o Teu querer, a Tua... Que o Senhor esteja visitando, meu Deus, meu Pai, cada vida, cada coração, e trazendo, Senhor, um refrigério no coração de cada um. Em nome de Jesus, queridos e amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre você hoje e sempre. Amém? Amém. Deus abençoe.